campo e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. Meus irmãos, esta mensagem que nós aqui estamos falando da palavra do Senhor, o tema ou o título da mensagem é José vendido e levado para o Egito. O tema da mensagem: Jacó envia José a encontrar seus irmãos. Primeira coisa, vamos saber quem são os irmãos de José. Lá no capítulo 35, do versículo 23 a 26, fala que Rúben é o primeiro, é o primogênito, depois Simeão, depois Levi, depois Judá e Isacar e Zebulon. São 6 filhos de Leia. 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. 2 filhos de Bila, Dan e Naphtali. 2 filhos de Zilpa, Gade e Azé. Aqui são os irmãos de José. Eram esses que José recebeu a ordem de seu pai para encontrar os seus irmãos, né? E ele foi muito obediente à missão do seu pai. Ele saiu ao encontro dos seus irmãos para que fosse e viesse trazer notícia tanto do rebanho como também dos seus irmãos. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou em Siquém, não encontrou eles. Eles estavam já para Dotã. Do vale de Hebrom até Siquém são 70 quilômetros. Ele ia passar alguns dias, 3 dias, viajando, para que pudesse cumprir essa missão do seu pai. Mas, em obediência ao pai, enquanto ele não achou os seus irmãos, ele procurava. Ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Ele estava à procura de quem? Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade. José foi enviado por Jacó para encontrar e trazer notícias. Isso é muito maravilhoso para a vida de José, porque ele estava dando um sinal de obediência ao seu pai. O versículo 12: e foram os irmãos apacentar rebanho do pai. A gente pergunta assim, por que os irmãos de José, eles estavam apacentando ovelhas, cabras, longe de Hebrom, e num lugar de perigo para as suas vidas, porque a Bíblia fala que Levi e Simeão entrou em Siquém e matou todos os homens por causa da sua irmã, com a vingança, né, da sua irmã Diná. Mas o que acontece? Aqui, de acordo com o que nós observamos, o coração deles estava voltado, envolvido com aquele pessoal de Siquém. Mas, meus irmãos, eles estavam ali em desobediência do pai, porque o pai queria que eles ficassem mais perto. E essa desobediência é aquela que sempre vem trazer a eles
aquilo que Deus não se agrada. E a vida deles, de José, quando ele estava perdido, que chegou em Siquém e procurava os seus irmãos, ele encontrou um senhor, e o senhor falou que eles não estavam lá. Eles estariam para adotar mais 20 quilômetros para frente. E ele continuou nesta caminhada para que pudesse encontrar seus irmãos. Agora é interessante, amados, que a obediência à palavra do Senhor, às vezes, traz a nós um perigo, né? A obediência, ela tem que ser incondicional, independente do que, se vamos levar vantagem ou se vamos encontrar uma solução que venha favorecer a nós. Nós devemos observar que a obediência à palavra do Senhor, ela é incondicional para a nossa vida cristã, para que possamos alcançar cada dia mais a santidade na nossa vida. Agora é interessante o quanto é interessante José aqui, um jovem bem diferente dos seus irmãos. Seus irmãos, eles tinham algo assim que não agradava a Deus. O próprio Rubem, ele possuiu a ama de Raquel, e por isso ele perdeu a sua primogenitura. Então quer dizer que aí já se viu um pecado do qual ele fez e agora sofreu a consequência de perder. Por isso que eu falei, a obediência ela é de suma importância para a vida de cada cristão. Independente, muitas das vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus, mas só que o Espírito Santo nos dá essa força sobrenatural para que possamos inculcar na nossa cabeça, no nosso coração, obedecer a Deus de forma maravilhosa. E quem obedece a Deus, ele só recebe as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, é interessante se observar que José, ele a gente encontra dificuldades de encontrar defeitos em José. Talvez os defeitos de José sejam a imaturidade quanto aos sonhos. Talvez não saber, né? Não soube contar com diplomacia. Então, quando José contava o sonho, suscitava a ira, ódio no coração dos irmãos. E ele novo, né? E o pai até também teve uma hora que ele repreendeu ele, mas acho que depois que ele foi observar que ele também tinha sonhado. Então, apesar que nem todo sonho vem de Deus, às vezes a gente sonha, nem todo sonho é de Deus, mas esse que José estava tendo, ele era de Deus. O Senhor estava revelando a José e revelando a Jacó, aos seus irmãos, o que iria acontecer. Nós já sabíamos toda a história aqui a gente já sabe. Então fica fácil falar, fica fácil até criticar Jacó. Mas Deus estava conduzindo. E José estava no meio só de gente sanguinária, que eram seus irmãos. Aqui é guerra de conflitos. O amor de Jacó e o ódio dos seus irmãos. E lá dentro do seu coração, o objetivo deles era ter uma oportunidade para que pudesse
satisfazer, consumar o seu ódio, né? Porque o pecado é assim, o crime é assim. A gente pensa, depois de pensar, você vai querer executar, e a execução é o ato consumado. Mas por misericórdia de Deus, José estava protegido por Deus e de uma forma maravilhosa ao qual ele escapou. E interessante que José, ele tinha túnica, está lá, a túnica que ia lá aos pés, e as mangas compridas. Quer dizer, isso aí estava... O que significaria a sua túnica? Significaria que ele iria assumir a sua progenitura. Vamos ver aqui em 1 Crônica, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, primogênito de Israel, pois era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então agora, quem era o primogênito de seus irmãos? Agora era José. E aqui a gente podemos perceber que Jacó, ele amava Raquel. E ele queria era Raquel, embora que ele foi enganado por Labão, né? Mas ele lá no coração dele estava disposto ali, e Rubem dá peca ainda para poder perder a progenitura. A progenitura. E o que acontece? A situação de Jacó ou de José era favorável, porque era uma pessoa diferente. Ele não era só pessoas de talento, e que sua mãe ou seu pai, que diga, lhe tratava com diferença, mimava, né? Tanto que dali fazia com que os irmãos ficavam com inveja. Mas o importante é que Deus estava também ali para proteger a José de forma maravilhosa. Nós estamos falando de família. E Jacó seguiu o que seu pai fez, né? A Bíblia fala que Isaac amava a Esaú. E Rebeca amava a Jacó. Então, cada um tinha preferência, né? É uma necessidade de que possamos ter maturidade para que a gente não venha declarar amor. Somente nós, depois que de casa a gente tem vários filhos. E quando a gente tem que ter esse equilíbrio para poder não demonstrar amor. Lá em casa era 9 filhos. Mas eu observava o amor de meu pai. Sempre era pela mais velha, né? Aí depois ele virou Jacó. Ele virou para poder amar o mais novo. Mas eu não fiquei com ciúme, não. Eu sabia que o amor que ele tinha ali era um amor da forma que ele deveria, que ele aprendeu a ter. Mas quando a gente já vai aprendendo, vai vendo os erros dos nossos pais, a gente vai evitando na nossa vida essa determinada coisa. Hoje eu não declaro amor aos meus filhos, um mais do que o outro. Agora, é lógico que cada um tem a sua forma de se aproximar
e a gente também de ter essa comunicação com eles de forma diferente, né? Mas nada disso vem abonar o nosso amor. José encontra seus irmãos em Dotã. E quando ele encontrou, qual foi a ideia? A ideia de que quando eles olham de longe, eles conheceram pela túnica, né? A túnica entregou José. Lá vem José, o sonhador. Ali já foi trazendo a indignação ali, declarando ódio. Aí o que eles fizeram? Eles planejaram em matar ele. Nós vamos matá-lo e vamos jogar numa cisterna dessas aí, para que... E depois inventar uma narrativa, né? Inventar uma história aí para poder justificar, enganar o pai, né? Mas houve uma intervenção divina que Rúben, mesmo perdendo o seu primeiro lugar lá de receber a herança, agora ele estava ali, mas ele exerceu, que o primogênito, ele responde no lugar do pai. E ele teve aquele momento ali de responder no lugar do pai. Não. Não vamos fazer isso. Não vamos matar o nosso irmão. A gente joga ele numa cisterna, depois, e não derramar sangue desse jovem. José, quando eles chegaram, e Rubens saiu para resolver alguma coisa, para poder fazer algo assim. Eu sei que ele não estava presente, mas o que aconteceu? Aconteceu que quando ele esteve na sua ausência, eles jogaram ele no poço, né? Acho que ele viu, com certeza. Mas ele se ausentou. Na hora que ele se ausentou, Judá dá a ideia: vamos vender. Não adianta matar e esconder o sangue, porque quando a pessoa faz o crime, e eles eram acostumados já a matar as pessoas, que eles entraram, Levi e Simeão entrou, e sem dó eles mataram lá, e a reputação deles não era boa aonde eles estavam. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que Deus ele vai guiando de uma forma maravilhosa, que Jacó, às vezes a gente está aqui, né? Esse que engenheiro de obra pronta, a pessoa querer falar algo no lugar de Jacó. Por que Jacó deu esse vacilo? Sabia que os seus irmãos o odiavam pelo sonho, pela vestimenta, porque era quem sabe, né, até mais bem simpático, cara mais bonito, né? Ele não só tinha talento, mas também era uma pessoa bem bonita mesmo, de acordo com a palavra de Deus. Tanto que quando ele chega lá, onde ele foi vendido, balançou o coração da mulher lá, e ele novamente em maus lençóis, né? Mas o que acontece? Tudo isso aí causava inveja nos irmãos de José. E eles, ali, o que eles fizeram? Venderam. Quando eles avistaram de longe, vinham uns mercadores, né, os ismaelitas, que vinham numa caravana, e essa caravana, aí eles tiraram José lá do poço. Mas o que eu quero falar, eu quero lembrar aqui, meus irmãos, que quando José estava no poço, eles estavam comendo. A insensibilidade era grande. Era irmão de sangue, era meio-irmão, né? Porque ele era filho de Raquel.
E o irmão estava lá dentro do poço seco, sem água, sem pão, e eles comendo. A insensibilidade de muitas pessoas vai se observar, com certeza. A gente pode observar que quando, lá por Gênesis 42, acho que 21, quando eles começam, que eles foram lá, que tiveram um encontro com José, que eles voltaram, eles ficaram falando: vocês viram o nosso irmão clamando e a gente não atendeu, agora nós estamos pagando, né? E José estava ali pedindo socorro, e os seus corações estavam diferentes. O pastor Estevão dizia que uma pessoa sem Deus, ela é capaz de tudo. Então, tudo indica que havia Deus no coração de José, no coração de Jacó, mas eu acho que não existia Deus no coração dos irmãos de José. Eles eram insensíveis. Eles só não mataram ali porque o plano de Deus era outro. E ninguém pode frustrar o plano de Deus em nenhuma situação. Então Deus é o que protege, é o que guarda, o que guia. Talvez você está pensando: como foi que eu cheguei aqui? Deus que lhe trouxe. Como foi que eu alcancei a minha vitória? Aonde foi que eu cheguei? E como foi que eu cheguei? É Deus, meus irmãos, é Deus. Eu pergunto muito: como foi que eu cheguei até aqui hoje? Por que eu ainda estou vivo? Por que a irmã ainda está viva? Porque a irmã passou as dificuldades e agora se encontra glorificando o nome do Senhor. Agradeça a Deus, porque é Deus. Ele que é o Senhor, Ele que é o guia, Ele é aquele que guardou a José. E José foi guardado por Deus, mas foi vendido por 20 pratas. Ele foi vendido, assim como Jesus foi vendido. Ele simbolizava, ele era uma tipologia de Cristo. Se a gente ler Marcos, capítulo, deixa eu ver se eu me lembro. Capítulo 7. Versículo 22. A avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo isso aí está no coração da pessoa que não tem Deus. Vamos ver agora Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar dolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar sua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, então volta a fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então aqui está explicando a palavra de Deus, que o ódio, embora que, como eu falei, que não foi consumado, mas perante Deus,
é um pecado de homicídio. Então, a melhor coisa é não praticar mesmo, né? Para poder a coisa não ficar pior do que já é. Mas, quando nós odiamos o nosso irmão sem motivo, não há motivo, a sua oração não é recebida. Então, e você tem que pedir perdão. É o que aconteceu com Jacó, com os irmãos de José. Eles tiveram suas dificuldades. E eu fiquei observando que quando Rúben chega no poço e que não encontra José, ele em protesto, ele rasgou a sua veste, né? Ele demonstrou que amava, pelo menos tinha um que amava José, né? Mas os outros continuaram. O arrependimento é interessante. Nem remorso eles tiveram, amados, porque quando eles matam o bode e pega a roupa de José e mistura com sangue e entrega, eles eram tão insensíveis que nem eles foram encarar o pai, mandaram o servo, mandaram alguém ir lá entregar a roupa, e o pai lá chorando, e eles com maior hipocrisia, querendo consolar o pai, sabendo de tudo que estava acontecendo, né? Porque quando José estava sendo vendido, o que eles pensavam que José nunca mais viriam eles, e eles nunca mais viriam José. E que a narrativa, que apesar que eles não contaram ao pai dele, no sentido de contar, mas de uma forma implícita, as roupas molhadas de sangue de bode, ali estava contando uma história, e Jacó tirou, meu filho foi morto pelo um animal selvagem. E agora também Jacó estava ali, sabe o que, irmãos? Ele estava colhendo o que ele semeou junto com a mãe dele. Não é verdade? É isso que aconteceu. Então, há uma necessidade grande de haver a obediência incondicional. E se por acaso o ódio é grande ao ponto de você não suportar o seu irmão, ao ponto de não conseguir ver dentro do seu coração o seu irmão ali tirando e vivendo uma vida de vitória, aí porque muitas das vezes o nosso irmão, ele é abençoado, e a bênção e aí a gente olha assim, o irmão está sendo abençoado, e eu não sou. Então a situação é essa. Espera a sua vez, que Deus vai fazer a obra maravilhosa em cada vida. E isso que é importante para a nossa vida espiritual. Jacó chora. Ele chora e não aceita de jeito nenhum o consolo dos irmãos, dos filhos, das filhas. Apesar que ele só tinha uma filha, mas quando se fala das filhas aqui, talvez fosse todas as mulheres que estivessem lá, como serva, como esposa. Aí abrangeu aqui filhas, né? E isso é importante, amados, que José, ele era um homem abençoado e de uma condição de obediência, e a sua obediência era incondicional, mesmo no versículo aqui, Romanos capítulo 12,
Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aqui era a vida de José. José, ele era um homem de Deus e de grande referência para nós poder ter essa vida assim. O outro versículo que eu vou falar aqui é que fala sobre, apesar que Jacó nunca leu, apesar que José talvez nunca nem ouviu falar, mas a Bíblia fala em Romanos 8 e 28. O que é que fala lá? Todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Então, meus irmãos, tudo que aconteceu com José, lá no versículo Salmo 105, vai responder. A Bíblia, ela responde. A Bíblia, a gente interpreta a Bíblia com a Bíblia, né? Aqui no versículo 105 de Salmo e versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido por escravo. Quem que enviou? Foi Deus. Deus enviou a José numa situação bem crítica, né? De um conflito familiar que ele teve que enfrentar e passar ali, mas ele continuou obediente. Ele era um homem totalmente voltado, com o coração, tanto que quando ele estava preso, lá para frente, que a gente vai observar, ele amanhecia com semblante alegre, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de Deus. Por isso que ele perguntou, por que tu está com o teu semblante caído? Aí que vem o outro sonho, né, para poder, mas ele estava ali, a circunstância dele não abatia ele. Às vezes a gente percebe que uma notícia vem abalar a gente, né, uma notícia triste. Agora José aqui sofreu injustiça. José foi rejeitado, foi odiado. Houve aqui planos, conspiração para poder fazer com que José ficasse em uma situação até querer blasfemar contra Deus, mas ele permaneceu firme, inabalável para com o Senhor. Qual é a lição de tudo isso que aconteceu com a vida de José? É para nós continuar firme com o Senhor. E sabendo que Deus, meus irmãos, Ele está nos conduzindo de forma maravilhosa. Você pode achar que sua vida, ela está sendo conduzida por Deus. E quando você obedece a palavra do Senhor, aí que você tira. Porque muitas das vezes, a nossa desobediência, Deus permite que nós desobedecemos. Mas, para os salvos, como diz a Bíblia diz assim, todas as coisas acontecem para o bem daquele que ama a Deus. Vamos dizer que, para mim aqui, José não errou. E se ele teve o erro foi porque contou o sonho, sem conhecer seus irmãos, né? Era um rapaz de 17 anos, ele não tinha muita maturidade, e o pai, por ser um senhor, já tinha enfrentado muito, também ficou embaraçado na sua situação de conduzir ali aqueles filhos, de fazer com que até ele ficasse perguntando como estava o comportamento dos filhos, e com certeza José não ia mentir, ia falar, e José ia ficar cada vez mais sendo odiado. E se não fosse Deus para poder fazer
e não ser frustrado o plano na vida de José, o que Deus queria fazer. José chegou primeiro, e quando chegou lá no Egito, ele chegou abençoando, passando dificuldade, mas tudo aquilo que aconteceu serviu para seu elevo espiritual. Meus irmãos, tudo que acontece com a gente, tudo que acontece, embora que às vezes a gente tem parte de alguma desobediência, porque aqui ninguém pode acusar ninguém. Todo mundo aqui tem família, e sabe que família há conflitos. Não tem essa história, não adianta. Por mais que a pessoa queira esconder o conflito da sua família, mas existe. Onde existe 4 pessoas, um pai, uma mãe, aí vai ter, o pai tem que ter ali sabedoria para poder saber conduzir. E a Bíblia, o Velho Testamento, é para isso. É para que possamos ler e tirar lição, para que possamos não repetir os erros. E a gente vem repetindo os erros algumas vezes. Mas Deus é maravilhoso. Ele está aqui para poder nos falar através da sua palavra. E que Deus possa abençoar grandemente, e que possamos a cada dia jamais retroceder e viver uma vida de vitória, uma vida espiritual voltada para Deus, para que possamos ser abençoados. A vida de José é bonita? É uma história linda, né? Ele sai do poço para ser vendido. Ele sai da cadeia para ser governador. Eu acho que muita gente pensa assim, né? Eu queria essa vida para mim. Mas Deus é maravilhoso. Ele vai te dar vitória. Porque você, às vezes, não pode alcançar aquilo que você pensa em alcançar, mas o nosso alvo, os nossos objetivos, talvez, a gente nem alcança, né? Mas o nosso alvo é o céu de glória. O nosso alvo é ver Jesus, é estar com Ele, é estar em uma vida transformada para glorificar o Senhor. É o que Deus quer que nós sejamos, é que o Espírito Santo possa, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza de forma maravilhosa. A vida de José é uma referência, é diferente. Olha, José, ele é um crente que não teve sobrenatural na sua vida. Jacó já teve, né? Brigou com o anjo. Mas José não. José, ele estava ali com a fé em obedecer. O Senhor não se revelou a ele, não se revelou com o extraordinário. Mas o Senhor estava ali no seu coração, lhe conduzindo, fazendo com que ele não perdesse o alvo como ele não perdeu, e permaneceu com o Senhor, não fazendo a vontade do maligno. Isso que é importante. Para todos nós, o que é importante é contrariar a nossa carne. O que é importante, amados, é contrariar a vontade de Satanás. O que é importante para nós é viver uma vida independente de sermos amados, de sermos odiados, de alcançar, como eu acabei de dizer, o nosso objetivo. Mas o importante é não deixar o nosso coração, a carnalidade, do ódio, da inveja, da malícia, da maledicência, reinar em nossa vida, mas que possamos deixar que o Espírito Santo, porque muitas das vezes você é crente, aí você entristece o Espírito Santo com determinados comportamentos, até mesmo com alguns pensamentos. Às vezes nós estamos orando, né? Somos roubados de pensamentos que não agrada a Deus, e ali naquele momento a gente pede perdão. Às vezes em vez de estarmos glorificando ao Senhor na sua casa, é mais fácil
a gente está como estava ali aqueles que estavam zombando de Jesus. É mais fácil ele... Mas o que acontece? O que o Espírito Santo quer é que nós glorificamos ao Senhor. Independente da nossa situação, seja ela qual for, tudo aquilo que está diante dos seus olhos, o Senhor, se Ele colocou, é para você ali aprender algo e ficar, e suportar, né? E ter os seus momentos de que, como os irmãos falam aqui, né? Do suporte. Deus possa nos abençoar grandemente. E que a vida de José seja para nós uma vida de referência ao qual possamos alcançar a vitória. Em nome de Jesus, amém. Caiu.